Meu nome é Beatriz Vieira, Imastei, e aos 32 anos eu jamais poderia imaginar que minha própria mãe me trairia dessa maneira. Passei toda a minha vida adulta trabalhando e consegui economizar $600.000. Meu grande sonho era, finalmente, comprar minha casa própria. Mas, numa manhã, acordei e vi que minha conta estava zerada e meu cartão de crédito estourado até o limite. O motivo? Eu tinha me recusado a pagar a dívida de R$0 da minha irmã mais nova, a Amanda. O pior de tudo, no entanto, foi o bilhete escrito à mão pela minha mãe. A Amanda merece o meu dinheiro mais do que você. Naquele momento, enfrentei a decisão mais difícil da minha vida. Se vocês querem saber como transformei essa traição em algo que me fortaleceu, curtam, sigam o canal e me digam de onde estão assistindo agora. Acreditem em mim, vocês vão querer saber o que aconteceu quando a polícia bateu na porta delas. Eu cresci num bairro simples na zona leste de São Paulo, onde a maioria das famílias trabalhava duro para fechar as contas no fim do mês, mas ainda tentava dar estabilidade aos filhos. No começo, éramos uma família bem normal. Minha mãe, meu pai e eu, numa casinha de 2 quartos, com a fachada descascada pelo tempo e piso de madeira que rangia. Meu pai trabalhava como mecânico numa oficina do bairro, enquanto minha mãe ficava em casa. Esses primeiros anos foram tranquilos, mesmo com o dinheiro curto, mas tudo mudou quando fiz 12 anos. Certa noite, durante o jantar, carne moída com purê de batata, um clássico, meu pai anunciou que estava indo embora. Ele tinha conhecido outra pessoa, uma garçonete da padaria onde ele almoçava. Ainda me lembro da minha mãe gritando e jogando pratos na parede enquanto ele fazia as malas. Ele foi embora naquela noite com apenas uma mochila e sua caixa de ferramentas, prometendo mandar dinheiro e nos visitar regularmente. Ambas as promessas foram vazias. Por cerca de 6 meses, os pagamentos de pensão vieram irregularmente, depois pararam de vez. Eu só o vi mais 2 vezes depois disso. Após a partida dele, minha mãe mudou completamente. Aquele calor humano que às vezes brilhava através do jeito severo dela desapareceu por completo. Ela arrumou um emprego como recepcionista num consultório dentário, saindo de casa de manhã cedo com o rosto perfeitamente maquiado, mas com os olhos vazios. Pouco depois, começou a sair com homens, uma fila interminável de relacionamentos passageiros que raramente duravam mais do que alguns meses. Ela parecia estar num pânico desesperado para não ficar sozinha. Quando eu tinha 14 anos, ela anunciou que estava grávida. O namorado dela na época, o Ricardo, um caminhoneiro, parecia simpático, mas quase nunca estava lá. Quando a Amanda nasceu, o Ricardo já tinha desaparecido há tempos. Porém, ele registrou a criança e, de fato, pagou a pensão regularmente até a Amanda fazer 18 anos. Desde o momento em que a Amanda veio ao mundo, ficou claro que ela seria o centro do nosso pequeno universo. Minha mãe a idolatrava, algo que eu nunca tinha experimentado. Enquanto eu tive que ser independente desde pequena, a Amanda era mimada e protegida. Minha mãe a chamava de princesa e vivia comprando brinquedos e roupas novas para ela, mesmo quando mal tínhamos dinheiro para fazer a feira. Aprendi cedo que minha função era cuidar da minha irmã e, fora isso, permanecer invisível. Aos 16 anos, comecei a trabalhar num supermercado depois da escola, repondo prateleiras, empacotando compras, ganhando salário mínimo. Meu salário ia para material escolar, roupas e uma pequena poupança para a faculdade. Minha mãe nunca perguntou como eu gastava meu dinheiro, e eu nunca ofereci ajudar nas despesas da casa. Aprendi a ser financeiramente independente por pura necessidade. A faculdade foi difícil. Minhas notas eram boas, mas não o suficiente para conseguir bolsas integrais. Fui aceita na USP e me mudei para uma república estudantil, dependendo de financiamento estudantil. Eu tinha 2, às vezes 3 bicos ao mesmo tempo. Lavava pratos no bandejão, dava aulas particulares e pegava turnos de fim de semana num café. Todo início de semestre era um malabarismo, mas eu estava determinada a me formar sem me afundar em dívidas impagáveis. Durante meu tempo na faculdade, minha mãe e a Amanda continuaram vivendo naquela casinha. Eu aparecia ocasionalmente aos domingos para almoçar, mas todas as conversas giravam em torno da Amanda. As notas dela, os amigos dela, as atividades dela. Minha mãe tinha conseguido um cargo um pouco melhor como gerente de escritório, e a Amanda parecia ter tudo o que queria. O celular do ano, roupas de marca, competições de dança caras e acampamentos de férias.
Eu me perguntava muitas vezes como minha mãe bancava tudo aquilo, mas nunca questionava. Depois de me formar, tive sorte. Consegui uma vaga júnior numa empresa financeira respeitada na Avenida Paulista. Ironicamente, meu trabalho era ajudar outras pessoas a planejar suas finanças, enquanto minha própria família nunca soube lidar com dinheiro. Talvez fosse exatamente por isso que aquela carreira era a certa para mim. Eu tinha sentido na pele o quão destrutiva a insegurança financeira pode ser. Meu salário inicial era modesto, mas eu dividia um apartamento pequeno com 2 amigas e economizava religiosamente. Todo mês, 30% da minha renda ia direto para a poupança, sem exceção. Enquanto meus colegas gastavam com roupas de grife ou viagens de fim de semana, eu comprava minhas roupas em liquidação e passava meus dias de folga em eventos gratuitos pela cidade. Alguns me chamavam de mão de vaca, eu chamava de segurança. Nos 8 anos seguintes, subi degrau por degrau até me tornar uma consultora financeira plena, com minha própria carteira de clientes. Minhas economias cresciam constantemente, primeiro 50 mil, depois da 250 mil, e em algum momento ultrapassaram a marca dos 6 dígitos. Eu mantinha planilhas detalhadas, rastreando cada real e calculando quando finalmente poderia dar a entrada no meu apartamento. Aquele número na conta virou minha obsessão, o símbolo tangível da minha independência. Enquanto isso, a Amanda terminou o ensino médio com notas medianas e se matriculou numa universidade particular. As mensalidades eram cobertas por uma mistura das economias do Ricardo, o pai dela, e empréstimos estudantis. Minha mãe organizou uma festa de formatura pomposa para ela, que deve ter custado milhares de reais, enquanto minha própria formatura tinha sido celebrada com um jantar simples numa churrascaria barata. Apesar do desequilíbrio óbvio no afeto e da distância crescente, mantive contato com minha família. Nós nos víamos nos feriados e nos almoços ocasionais de domingo. Eu era quem elas chamavam quando o carro precisava de um conserto caro ou quando uma conta médica aparecia. Eu ajudava onde podia, com quantias pequenas, e dizia a mim mesma que era a coisa certa a fazer. Mas, sob a superfície, crescia um ressentimento silencioso. No ano passado, recebi uma grande promoção. Minha base de clientes tinha crescido e minhas estratégias de investimento tinham se provado sólidas, mesmo em fases difíceis do mercado. Meu chefe me descrevia como cuidadosa e visionária, qualidades que me tornavam excelente em ajudar os outros a garantir seu futuro financeiro. Com a promoção, veio também um aumento de salário que colocou meu sonho da casa própria ao meu alcance. Eu estava prestes a atingir meu objetivo. Num almoço de família em janeiro, contei entusiasmada que começaria a procurar casas no meio do ano. Minha mãe assentiu distraidamente enquanto servia a lasanha e imediatamente mudou assunto de volta para Amanda. Olhando para trás, eu deveria ter percebido os sinais de que algo estava se armando, mas eu estava focada demais no meu sucesso iminente para notar as nuvens escuras sobre nossa pequena família. 3 anos após começar a faculdade, a Amanda nos chocou ao anunciar que iria trancar o curso para virar influenciadora digital. Ela já tinha construído uma pequena base de seguidores no Instagram e no TikTok, com vídeos de moda e tutoriais de maquiagem, e estava convencida de que estava prestes a ficar rica e famosa com contratos de publicidade. Claro, minha mãe apoiou essa decisão com todo entusiasmo. Quando sugeri que a Amanda deveria pelo menos terminar o curso ou ter um plano B, fui cortada na hora. Você simplesmente não entende como o mundo funciona hoje, Bia, disse minha mãe, usando aquele apelido que eu detestava. O dinheiro está nas redes sociais. A Amanda tem um talento real para isso. A Amanda voltou a morar com a mãe e transformou o pequeno segundo quarto no seu tal estúdio de criação de conteúdo. Ela investiu centenas de reais em ring lights, cenários e um notebook novo com software de edição. Quando perguntei como ela financiava tudo isso, ela mencionou parcerias vagas com marcas, embora eu nunca a visse divulgando nada concreto. O que eu notei, no entanto, foi o estilo de vida cada vez mais luxuoso dela. Mesmo sem renda, ela tinha roupas de grife novas o tempo todo, fazia as unhas profissionalmente a cada 2 semanas e viajava regularmente para o Rio de Janeiro. Supostamente para reuniões de networking, que, pelas postagens dela, pareciam mais tardes de compras e noitadas em baladas.
Cerca de 6 meses depois de largar a faculdade, a Amanda me ligou numa tarde, entre 2 reuniões com clientes. Bia, preciso de um favorzinho minúsculo. Começou ela naquele tom pidão que eu conhecia bem demais. Tenho a chance de fazer uma colaboração com uma influenciadora que tem mais de 50 mil seguidores. Mas preciso voar para o Rio neste fim de semana e estou curta de grana. Quanto te falta? Perguntei, já abrindo meu aplicativo do banco. Só R$ 2.500, disse ela rapidamente. Eu te pago no mês que vem, assim que o dinheiro do meu patrocínio cair. Transferi o dinheiro, sabendo que nunca mais veria aquela quantia, mas disse a mim mesma que era um preço pequeno para ajudar minha irmã a realizar o sonho dela. 3 semanas depois, veio o próximo pedido. Uma bolsa de grife de $5.000 que ela precisava desesperadamente para uma reunião importante. Depois, mais lhe $2.000. Os valores subiam e o intervalo entre os pedidos diminuía. Cada novo empréstimo vinha com uma promessa de pagamento em breve, que nunca acontecia. Depois da 4ª ou 5ª vez, finalmente tracei um limite. Amanda, não posso mais te emprestar dinheiro, disse firme ao telefone. Tenho meus próprios objetivos financeiros e isso aqui está somando muito. Uau! Ok, senhora consultora financeira, veio a resposta gélida dela. Desculpa por achar que minha própria irmã apoiaria minha carreira. Pelo visto, isso era pedir demais. Ela desligou na minha cara. Nem 1 hora depois, minha mãe ligou. Como você pôde negar ajuda à sua irmã? Ela gritou comigo. Ela está tentando construir algo e você ganha o suficiente para apoiá-la. Mãe, eu ajudo onde posso, respondi calmamente. Mas a Amanda pegou quase 25 mais emprestados comigo nos últimos meses e não devolveu 1 centavo. Expliquei calmamente que eu tinha minhas próprias despesas e metas de poupança. Você sempre foi egoísta, Beatriz, disse minha mãe. Sua irmã te ajudaria se a situação fosse inversa. Engoli a resposta óbvia de que a Amanda nunca tinha me ajudado em nada na vida inteira e encerrei a conversa o mais educadamente que pude. Nas semanas seguintes, ambas mal reagiram às minhas ligações ou mensagens e, quando respondiam, eram frias e distantes. Então veio a noite que hoje chamo de o começo do fim, um jantar de família num domingo no início da primavera. Minha mãe tinha preparado uma carne assada com todos os acompanhamentos, o prato favorito da Amanda. Só esse esforço deveria ter me avisado que algo estava errado. No meio da refeição, a Amanda começou a chorar de repente. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Preciso contar uma coisa para vocês, soluçou ela. Estou com problemas. Minha mãe pulou da cadeira imediatamente, abraçou-a, acariciou o cabelo dela e prometeu que resolveríamos isso juntas. Eu permaneci sentada, com um nó no estômago. Entre as respirações entrecortadas, a confissão da Amanda jorrou. Ela não tinha ganhado 1 centavo como influenciadora. Todas as compras, viagens e o estilo de vida dela tinham sido financiados exclusivamente por cartões de crédito. Ela tinha aberto contas em vários bancos e lojas de departamento, estourando o limite de cada um deles. Agora, ela estava com mais de 250 maios em dívidas espalhadas por 12 cartões diferentes, e só os pagamentos mínimos mensais ultrapassavam 10 milhões. Eu tentei pagar as parcelas com novos cartões, mas todos os pedidos foram recusados, lamentou ela. As empresas de cobrança ligam sem parar. Uma delas até ameaçou com processo judicial. Minha mãe ficou paralisada por um breve momento, antes de me olhar com uma expressão decidida. Beatriz, você precisa ajudar sua irmã, disse ela com uma naturalidade, como se aquela fosse a única solução lógica. Quase me engasguei com a água. Eu devo o quê? Você tem economias, continuou ela. Você pode quitar as dívidas dela e ela te paga aos poucos. Você sabe como organizar essas coisas. É assim que família funciona. Fiquei sentada, sem fala, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Elas esperavam seriamente que eu sacrificasse quase metade do patrimônio que levei a vida inteira para juntar, só para salvar a Amanda de um desastre que ela mesma criou. A Amanda tinha parado de chorar e agora me encarava com um olhar esperançoso, quase de expectativa. Era óbvio que ela já contava com essa solução desde o início. Vocês sequer pensaram em insolvência civil ou renegociação judicial? Perguntei finalmente. Na idade dela, ela poderia reconstruir o crédito com o tempo. Falência? O nome sujo?
Minha mãe engasgou como se eu tivesse sugerido algo ultrajante. Ela tem 22 anos. Ela não pode ficar com o nome sujo. Isso arruinaria o futuro dela. E tirá-la dessa situação sem consequências vai melhorar o futuro dela? Rebati. A partir daí, a situação escalou. A Amanda começou a chorar de novo, me acusando de querer que ela sofresse. Minha mãe ficava cada vez mais exaltada e começou a listar o quanto ela tinha feito por mim na vida. Tentei várias vezes sugerir outras soluções. Consultoria de dívidas, consolidação de empréstimos, um emprego de verdade para Amanda. Mas elas não queriam ouvir nada que não envolvesse a minha conta bancária. As vozes ficaram mais altas e percebi que os vizinhos olhavam curiosos para as nossas janelas. Finalmente, levantei-me. A cadeira arranhou alto no chão. Eu não vou pagar 250 moles por compras compulsivas e viagens de férias, disse firme. Eu ajudo a Amanda a fazer um plano com todo prazer, mas não vou entregar minhas economias. O silêncio que se seguiu foi opressor. Minha mãe me encarava, incrédula e furiosa ao mesmo tempo. A Amanda estava largada na mesa, as lágrimas secas, mas com o olhar vazio. Peguei minha bolsa, pronta para ir embora, quando minha mãe disse numa frase calma, quase sem tom. Você vai se arrepender dessa decisão, Beatriz. Família se mantém unida. Eu deveria ter reconhecido o aviso naquelas palavras, mas estava magoada demais e com muita raiva para levá-las a sério. Saí porta fora, sem imaginar que o pior ainda estava por vir. Nas 2 semanas após aquela noite, meu telefone ficou mudo. Nenhuma ligação da minha mãe, nenhuma mensagem chorosa da Amanda. Esse silêncio era, ao mesmo tempo, libertador e perturbador. Na minha família, conflitos normalmente significavam brigas barulhentas, seguidas de reconciliações meia-boca, mas nunca um silêncio gélido como aquele. Mergulhei no trabalho, aceitei clientes extras e fiquei no escritório até tarde com frequência. A distração era boa, mas a situação pesava no fundo da minha mente. Várias vezes me peguei olhando para o celular, esperando finalmente ouvir algo delas. Na 3ª semana, recebi uma ligação inesperada do meu banco. Uma funcionária queria confirmar se eu tinha mudado meu endereço de correspondência recentemente. Não mudei, respondi surpresa. Recebemos uma solicitação na semana passada para atualizar seu endereço, explicou ela. Como não veio pelo nosso portal online seguro, queríamos confirmar diretamente. Agradeci pela atenção e pedi para colocar em minha conta sob vigilância de segurança reforçada. Um arrepio frio correu pela minha espinha quando desliguei. Alguém tinha tentado desviar minhas correspondências bancárias e, dados os eventos recentes, estava claro demais quem poderia estar por trás disso. No dia seguinte, recebi outra ligação, desta vez da administradora do meu cartão de crédito. Novamente, alguém tinha tentado mudar meu endereço, mas tinha falhado na verificação de segurança. Imediatamente, mudei todas as minhas senhas e perguntas de segurança, usando apenas informações que minha família jamais poderia saber. Justo quando meu medo por causa dessas falhas de segurança atingia o pico, recebi um SMS da minha mãe, formulado de um jeito surpreendentemente descontraído. Beatriz, já faz tempo demais. Vem jantar amanhã. Vou fazer aquela carne assada que você adora. O convite soava tão normal, tão completamente alheio à nossa última briga, que me tirou o equilíbrio por um momento. Uma parte de mim queria recusar, para manter o limite que eu finalmente tinha estabelecido. Mas a outra parte, condicionada desde a infância a buscar a aprovação da mamãe, me fez aceitar. Eu vou, respondi. Quer que eu leve alguma coisa? Só você, minha querida, veio a resposta. Aquelas palavras carinhosas que ela normalmente só usava com a Amanda fizeram todos os meus alarmes tocarem. Na noite seguinte, dirigi até a casa dela com um aperto no peito, que tentei descartar como cautela exagerada. Minha mãe me cumprimentou com um abraço caloroso, algo que ela quase nunca fazia, o que só aumentou minha inquietação. O cheiro de carne assada lentamente com ervas pairava no ar. A Amanda saiu com uns amigos hoje, explicou ela enquanto pegava meu casaco. Pensei que seria bom se nós duas jantássemos juntas como antigamente. Só nós duas. Como antigamente, essas noites nunca existiram. Mesmo assim, concordei com a cabeça e a segui até a cozinha. A mesa estava posta com a louça boa, aquela que só usávamos no Natal. Uma garrafa de vinho tinto aberta respirava sobre o aparador. Você parece cansada, Bia, comentou ela enquanto enchia minha taça generosamente. Deve estar com muito trabalho.
Foram semanas cansativas, e admiti, pegando a taça, embora na verdade eu ainda tivesse que dirigir. Uma taça não faria mal. O jantar correu surpreendentemente agradável. Minha mãe perguntou sobre meu trabalho e realmente ouviu com interesse. Contou histórias engraçadas sobre vizinhos e colegas, imitando-os tão bem que tive que rir. Nenhuma palavra sobre a Amanda, nenhuma palavra sobre dinheiro. Era como se eu estivesse sentada à mesa com a mãe que sempre desejei, mas nunca tive. De sobremesa, teve torta de maçã caseira. Ela encheu minha taça de novo, embora eu tenha protestado fracamente. Mais uma não faz mal, disse ela. Você está tão tensa, precisa relaxar um pouco. A conversa derivou para memórias da minha infância, para os poucos momentos bons antes da partida do meu pai. Minha mãe soava nostálgica. Você já era tão séria quando criança. Sempre contava sua mesada e planejava o que podia comprar, tão responsável. Eu sabia que você ia longe. O vinho me deixou aquecida e meio grogue. Eu tinha comido bem, mas uma taça e meia já estava fazendo um efeito mais forte do que o normal. A voz dela parecia distante, enquanto eu me esforçava para me manter lúcida. Acho que eu devia ir para casa, murmurei com dificuldade. Tenho cliente cedo amanhã. Você parece cansada demais para dirigir, disse minha mãe com uma expressão preocupada, que, no entanto, não chegava aos olhos dela. Descansa um pouco no sofá. Eu queria falar de novo, mas a sala começou a girar levemente. Deixei-me guiar, sentei no sofá e afundei exausta nas almofadas. Só descansa um pouquinho. Ouvi ela dizer ainda, enquanto minhas pálpebras pesavam. Meu próximo pensamento claro veio na luz cinzenta da madrugada. Eu ainda estava deitada no sofá, com uma coberta sobre mim. Minha cabeça latejava, minha boca estava seca como lixa. Sentei-me devagar, confusa. Teria eu adormecido no meio da conversa? Aquilo nunca tinha acontecido comigo, não depois de mal tomar 2 taças de vinho. Peguei minha bolsa, que estava arrumada sobre a mesa de centro. Eram 5h15 da manhã. Eu tinha ficado apagada por quase 10 horas. Ao levantar, notei que minha bolsa não estava fechada, mas levemente aberta. Um pressentimento ruim se espalhou. Puxei-a para o meu colo e olhei dentro. Minha carteira estava lá, mas parecia mais grossa que o normal. Quando abri, perdi o ar. Entre os meus próprios cartões havia vários outros, todos no nome da Amanda. Eu não conhecia aqueles cartões, e eles estavam cuidadosamente escondidos atrás da minha identidade. Por que os cartões da Amanda estariam na minha bolsa? Fiquei tonta. Levantei rápido demais. Tinha algo muito, muito errado ali. Eu precisava sair. Imediatamente. Silenciosamente, juntei minhas coisas e saí de fininho da casa, sem acordar minha mãe. No carro, examinei os cartões com mais atenção. Cada um deles estava estourado, o limite de crédito esgotado. Será que a Amanda ou a mãe queriam jogar essas dívidas para cima de mim? Dirigi para casa com pânico e dor de cabeça se misturando dentro de mim. A cada quilômetro, crescia a suspeita terrível que eu tentava reprimir. Quando abri a porta do meu apartamento, lá no fundo, eu já sabia. Eu não tinha simplesmente adormecido, eu tinha sido drogada. O cansaço inexplicável, o apagão de 10 horas, a bolsa aberta, os cartões estranhos, tudo formava uma única imagem cruel. Minha própria mãe tinha me dopado. Mal dei um passo dentro do meu apartamento e meu celular vibrou. Uma enxurrada de notificações, mensagens de texto do meu banco sobre atividades incomuns, alertas do meu cartão de crédito sobre gastos que ultrapassavam meu limite diário, e-mails com confirmações de saques altos. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui digitar minha senha para entrar no aplicativo do banco. Quando abri o extrato, minhas pernas falharam. Desabei no chão do corredor, ainda de casaco, enquanto os números terríveis apareciam na minha frente. Minha poupança mostrava um saldo de R$ 0. Ontem eram 600 mil. Minha conta corrente estava lisa de R$ 260 negativa, por causa de taxas de cheque especial. Em pânico, abri o aplicativo do meu cartão de crédito. Também estava estourado. Saques em dinheiro totalizando 30 mil, até o limite do crédito. A última transação tinha sido às 2 da manhã, num caixa eletrônico a apenas 3 quarteirões da casa da minha mãe. Fiquei enjoada. Corri para o banheiro e cheguei a tempo de vomitar. A constatação me atingiu em ondas de choque e repulsa.
Minha mãe tinha me dopado e, enquanto eu estava inconsciente, pegou meus cartões, digitou minha senha e sacou todo o meu dinheiro. 632 miles. 8 anos de trabalho disciplinado e planejamento, varridos numa única noite. Tremendo, liguei para o setor de fraudes do banco. O atendente ouviu atentamente, mas a resposta dele fez minha garganta fechar. Estou vendo aqui que os saques foram feitos com seu cartão físico e a senha correta, explicou ele. As transações ocorreram ao longo de várias horas em locais diferentes. Nosso sistema de segurança sinalizou a atividade, mas quando ligamos para confirmar, alguém atendeu e autorizou os débitos. Meu celular estava na minha bolsa, bem ao meu lado, enquanto eu estava dopada. Minha mãe ou a Amanda devem ter atendido a ligação. Quero reportar isso como fraude, disse firme, tentando soar calma. Eu estava incapacitada. Alguém usou meus cartões sem permissão. O atendente anotou meus dados e prometeu uma investigação, mas ouvi a dúvida na voz dele. Sem provas, seria a minha palavra contra os dados das transações. Liguei em seguida para a administradora do cartão de crédito. Lá recebi a mesma resposta. Bloqueariam a conta e analisariam o caso, mas a investigação poderia levar semanas ou até meses. Quando o primeiro choque passou, deu lugar a uma raiva fria e concentrada. Eu precisava de provas. Tomei um banho rápido, vesti roupas limpas e dirigi para a casa da minha mãe. Era um pouco depois das 8 da manhã. Eu sabia que ela ainda estaria dormindo. Nos dias de folga, ela raramente levantava antes das 10. Eu ainda tinha uma chave antiga da minha época de adolescente, que guardei para emergências. Jamais poderia imaginar que a emergência seria ela mesma. Abri a porta silenciosamente e escutei. Nenhum barulho. Vasculhei sistematicamente a sala e a cozinha em busca dos meus cartões ou provas. Na gaveta de bagunça, encontrei vários comprovantes de caixa eletrônico, todos com saques de 2.000, o limite máximo diário de cada máquina. Enquanto eu estava apagada no sofá dela, ela dirigiu de caixa eletrônico em caixa eletrônico para sacar todo o dinheiro vivo que conseguisse. Encorajada, fui em direção ao quarto. A porta estava entreaberta. Ouvi o ronco suave dela. Entrei de fininho no banheiro e abri o armário de remédios. Atrás de uma caixa de aspirina, encontrei um frasco de remédio controlado no nome dela. Um sonífero forte, que eu conhecia por experiência própria. A receita tinha sido renovada há apenas 2 dias. No lixo, havia uma garrafa de vinho vazia, da mesma marca que bebemos no jantar. Minha suspeita virou certeza. Ela tinha batizado o vinho, esperado eu ficar inconsciente e então saqueado minhas contas. Na cozinha, minha raiva ficou mais forte que a cautela. Abri gavetas e finalmente encontrei meu cartão de débito na escrivaninha dela, sob uma pilha de contas não pagas. Na gaveta seguinte estava meu cartão de crédito. Ao lado, um bilhete escrito à mão com a letra inconfundível da minha mãe. A Amanda precisa mais do que você. Um dia você vai entender. Tirei fotos de tudo. Dos cartões, do bilhete, dos recibos, do frasco de remédio. Justo quando eu fotografava o último documento, uma tábua rangeu atrás de mim. O que você está fazendo aí? Virei-me bruscamente. Minha mãe estava na porta, o cabelo despenteado, os olhos semicerrados. Eu sei o que você fez, disse eu baixinho, mas com um tom gélido. Você me dopou e roubou meu dinheiro. Ela não recuou, nenhum sinal de remorso. Ela cruzou os braços e ergueu o queixo num gesto de desafio. Eu fiz o que era necessário pela nossa família, disse ela calmamente. A Amanda precisa desse dinheiro para resolver os problemas dela. Você foi simplesmente egoísta demais. Egoísta? A palavra me atingiu como um soco. Você me chama de egoísta porque não estou disposta a dar todas as minhas economias? Tem alguma ideia de quanto eu trabalhei por isso? Não seja tão dramática, Beatriz. Minha mãe suspirou, como se estivéssemos falando sobre uma peça de roupa perdida. É só dinheiro. Você pode economizar de novo. A Amanda precisa disso agora. Onde está? Perguntei ríspida. Onde está meu dinheiro? Já era, respondeu ela sem emoção. Transferi para várias contas para pagar as dívidas da Amanda. Uma parte do dinheiro foi necessária para Amanda recomeçar, explicou minha mãe calmamente. Um recomeço, repeti incrédula. Com o meu dinheiro. Nós somos família,
insistiu ela, como se isso por si só fosse uma justificativa. Famílias dividem seus recursos. Você sempre teve mais do que a sua parte. O absurdo daquelas palavras me tirou a fala por um momento. Eu me sustentei sozinha durante a faculdade. Trabalhei desde os 16 anos e juntei cada centavo com muito esforço. E agora ela estava ali, como se eu tivesse sido a filha mimada. Onde está a Amanda? Perguntei finalmente. Ela está na casa de uma amiga, respondeu a mãe secamente. Ela precisa de um tempo longe desse estresse todo. Então ela sabe o que você fez? Ela sabe que estamos ajudando ela? Esquivou-se. Peguei meu celular e mostrei as fotos das provas. O que você fez não foi ajuda, disse com voz gélida. Foi roubo. E me dopar, isso foi agressão física, cárcere privado. Isso são crimes, mãe. Pela primeira vez, vi um traço de insegurança no rosto dela. Você não iria à polícia, disse ela, mas soou mais como uma pergunta. Quer pagar para ver? Rebati calmamente. Você roubou todas as minhas economias. O que você esperava? Você vai me perdoar, insistiu ela, agora claramente menos convencida. Quando você se acalmar, vai entender que foi a coisa certa. Recolhi as provas, os cartões, os recibos, o bilhete escrito à mão e fui para a porta. Beatriz, não faça nada de que vá se arrepender, gritou ela atrás de mim. Virei-me e olhei para ela com uma clareza que doía. Eu só me arrependo de ter confiado em você um dia, disse baixo, e de cada real que já investi nessa família. Acabou. Saí da casa. No banco do motorista do meu carro, uma rua adiante, finalmente deixei a máscara cair. Chorei descontroladamente, bati com as mãos abertas no volante, deixei sair toda a raiva e a dor que quase me rasgavam por dentro. 5 minutos, não mais. Coloquei o cronômetro no meu celular. Quando o alarme tocou, enxuguei o rosto, respirei fundo e mudei a chave. Entrei no modo de ação. Minha primeira parada foi a delegacia. Fiquei sentado um tempão no estacionamento com o coração pesado pelo que estava prestes a fazer. Será que eu deveria mesmo denunciar minha própria mãe? Mas a imagem da cara fria e sem remorso dela e a visão das minhas contas zeradas não deixavam mais dúvidas. Sim, eu devia e eu ia. Na recepção estava uma policial de uns 50 anos, com olhos gentis e um jeito prático. Ela ouviu atentamente enquanto eu relatava tudo. Mostrei as fotos das provas e as mensagens do meu banco. Quero prestar queixa por roubo e possivelmente agressão ou lesão corporal. Expliquei o mais calma possível. Roubo dentro da família costuma ser complicado, disse ela com cautela. Você tem provas de que não autorizou os saques? Tenho provas de que fui dopada sem meu conhecimento e que meus cartões foram levados enquanto eu estava inconsciente. Mostrei a ela as fotos dos comprimidos para dormir e dos cartões na escrivaninha da minha mãe. O olhar dela ficou sério. Ela chamou um investigador especializado em crimes financeiros. E eu contei tudo de novo. Entendo como isso deve ser difícil para a senhora, dona Beatriz, disse ele calmamente. Casos de furto familiar são emocionalmente muito pesados, mas o que sua mãe fez é claramente criminoso, independentemente da relação de vocês. Dei todos os detalhes. Nome completo da mãe, endereço, dados da Amanda, a soma exata e minhas provas. O investigador explicou que primeiro seria aberto um inquérito antes de decidirem sobre o indiciamento. Mas o caso agora estava oficialmente registrado. Meu próximo destino foi meu banco. O gerente da agência, um homem que eu conhecia pelo meu trabalho como consultora, ficou visivelmente chocado, mas se recompôs rápido e me ajudou a preencher os formulários de contestação de fraude. Precisamos congelar todas as contas para onde o dinheiro possa ter sido transferido, explicou ele. Suspeito que foi para várias contas de cartão de crédito da minha irmã para pagar dívidas, e parte foi saque em dinheiro, disse eu. Ele anotou tudo e prometeu rastrear as transações. Além disso, emitiu novos cartões com números diferentes e ativou medidas de segurança adicionais. No final da tarde, eu estava exausta, mas mais decidida do que nunca. Dirigi até o escritório do Dr. Marcelo Santos, um advogado, amigo meu, especializado em crimes financeiros. Nos conhecíamos há anos, primeiro como clientes, depois como amigos. Quando descrevi brevemente a situação por telefone, ele pediu para eu ir imediatamente ao escritório dele. No escritório iluminado dele, com vista para o centro de São Paulo, relatei tudo novamente. O Marcelo ouviu em silêncio,
fez anotações e finalmente me olhou sério. Beatriz, sinto muito mesmo pelo que você está passando, disse ele calmamente. Mas juridicamente você tem uma base forte, tanto para uma denúncia criminal quanto para um processo civil de reparação de danos. Mesmo ela sendo minha mãe? Perguntei baixinho. Laços de sangue não protegem ninguém da lei, explicou ele. Pelo contrário, em muitos casos, o abuso de confiança dentro da família é visto como agravante. O furto qualificado pelo abuso de confiança é sério. Discutimos minhas opções detalhadamente, e pela primeira vez desde aquele pesadelo, senti algo que achava ter perdido: controle. Se a investigação policial fornecesse provas suficientes, o Ministério Público abriria um processo criminal. Independentemente disso, eu poderia entrar com uma ação civil para reaver o dinheiro roubado, possivelmente até danos morais. O Marcelo concordou em me representar na parte civil e fazer a ponte com o Ministério Público. E quanto a Amanda? Perguntei. Ela talvez não tenha roubado o dinheiro pessoalmente, mas com certeza sabia e lucrou com isso. O Marcelo assentiu pensativo. Se ela recebeu conscientemente dinheiro roubado, pode ser indiciada como cúmplice ou por receptação. De qualquer forma, ela terá que ser citada no processo civil para devolvermos o dinheiro usado para pagar as dívidas dela. Depois de sair do escritório do Marcelo, fiz check-in num hotel. Eu não conseguia voltar para o meu apartamento. Cada cômodo me lembrava do que eu tinha perdido: minha segurança financeira e minha confiança. Precisava de um terreno neutro para pensar com clareza. No quarto do hotel, pedi comida no serviço de quarto. Não por fome, mas porque sabia que precisava comer algo. Enquanto mastigava mecanicamente um sanduíche, fiz uma lista de medidas de segurança. Mandei mudar meu número de telefone, coloquei alertas em todos os serviços de proteção ao crédito, Serasa, SPC, mudei todas as senhas e escolhi combinações que minha família jamais adivinharia. Então liguei para o meu chefe, expliquei brevemente que precisava de alguns dias de folga por uma emergência familiar. Ele foi compreensivo, conhecia minha confiabilidade e sabia que eu quase nunca tirava férias. Por volta das 8 da noite, meu celular novo tocou, número desconhecido. Atendi hesitante. Como você teve coragem? A voz da minha mãe tremia de raiva. A polícia esteve aqui. Disseram que você prestou queixa contra mim. É verdade, respondi calmamente, porque você me roubou. Eu sou sua mãe, gritou ela quase. Você não chama a polícia para a sua mãe. Você me dopou e roubou todas as minhas economias. Retruquei de forma prática. O que exatamente você faria no meu lugar? Eu esperava que você fosse uma filha decente e ajudasse sua família, sibilou ela. Agora você me envergonhou na frente da vizinhança inteira. A dona Cida viu a viatura. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de cometer vários crimes, disse eu friamente. A conversa degringolou rápido. Ela oscilava entre acusações e manipulação emocional, mas eu permaneci calma, repetindo apenas os fatos, até que ela finalmente desligou. Menos de 1 hora depois, a Amanda ligou, chorando, histérica. Como você pôde fazer isso comigo? Soluçava ela. A polícia a interrogou como se ela fosse uma criminosa. Ela é uma criminosa, Amanda, disse eu calmamente. Ela me dopou e roubou mais de 600 mil reais. Ela só queria me ajudar, protestou a Amanda. Você estava tão teimosa. Você tem tanto dinheiro na conta enquanto eu estou me afogando em dívidas. Era o meu dinheiro, enfatizei. Dinheiro que eu ganhei e economizei ao longo de anos. Se você precisasse de ajuda, poderia ter me pedido de forma legal. Então, você quer mesmo colocar sua própria mãe na cadeia? Gritou ela, indignada. Que tipo de pessoa faz uma coisa dessas? Alguém de quem roubaram tudo, respondi calmamente. Onde está o dinheiro, Amanda? Houve um breve silêncio. Então, ela disse baixinho. Eu paguei meus cartões e aluguei um apartamento em Moema. O calção, o aluguel, móveis, foi tudo caro. Então você sabia, constatei. Você sabia que a mamãe me roubou e gastou o dinheiro mesmo assim. Ela disse que você nos perdoaria em algum momento, choramingou ela. Era só um empréstimo, até minha carreira de influenciadora decolar. Encerrei a conversa calma, quase sem emoção. Qualquer dúvida se eu devia manter a denúncia tinha desaparecido. Elas não só tinham me roubado, como estavam convencidas de que era direito delas.
Antes de dormir, coloquei pequenas câmeras de segurança no quarto do hotel. Uma apontada para a porta, outra para o quarto principal. Eu não acreditava que minha mãe me acharia ali, mas a sensação de vulnerabilidade era profunda. Deitada na cama estranha, encarando o teto, percebi que tinha traçado uma linha que não podia mais ser apagada. Pela primeira vez na vida, enfrentei minha família, e dessa vez não haveria pano quente, nem perdão no almoço de domingo. Eu tinha iniciado um processo que forçaria consequências. O pensamento era assustador e, ao mesmo tempo, libertador. Passei a vida inteira sendo a responsável, a provedora, a rede de segurança. Eu tinha aceitado frieza emocional e manipulação só para manter a paz na família, mas essa traição tinha ultrapassado um limite do qual não havia volta. Ao finalmente reagir, defendi não apenas meu dinheiro, mas também minha dignidade. Adormeci naquela noite com o celular ao meu lado, pronto para gravar qualquer conversa. Nunca mais eu seria pega de surpresa ou ignorada. De agora em diante, cada interação seria documentada, cada palavra registrada como prova, se necessário. A filha obediente não existia mais. No lugar dela, surgiu uma mulher determinada a fazer justiça, custasse o que custasse. Nas 3 semanas seguintes, vivi entre quartos de hotel e reuniões com advogados num estranho limbo. As investigações seguiram o planejado. A polícia interrogou bancários, analisou vídeos de segurança de caixas eletrônicos e reuniu provas. O Marcelo me mantinha informada sobre cada progresso e me preparava para o que viria a seguir. Finalmente, encontrei um pequeno apartamento mobiliado para alugar temporariamente. Era frio, anônimo, sem personalidade, mas parecia seguro. E no momento, isso era tudo o que importava. Mandei instalar fechaduras extras e um sistema de alarme. Medidas que 1 mês atrás me pareceriam exageradas, mas agora pareciam essenciais. Minha mãe tentou me contatar repetidamente, às vezes com mensagens de voz furiosas exigindo que eu retirasse a queixa. Outras vezes com apelos chorosos sobre família. A Amanda chegou a aparecer no meu trabalho uma vez, fez um escândalo na recepção até os seguranças a acompanharem para fora. Continuei em silêncio e só me comuniquei através do Marcelo. Então veio a ligação que eu temia e esperava na mesma medida. O promotor tinha analisado as provas e decidido apresentar a denúncia. Foram expedidos mandados de prisão contra minha mãe e a Amanda, por furto qualificado, falsidade ideológica e, no caso da minha mãe, também por lesão corporal dolosa, pelo uso do sonífero. O investigador responsável me informou que a polícia iria cedo na manhã seguinte à casa da minha mãe para efetuar as prisões. "Você quer estar lá?" perguntou ele. Algumas vítimas sentem que isso traz um tipo de encerramento. Pensei por um instante se deveria recusar. Saber de tudo à distância parecia mais fácil. Mas uma parte de mim precisava daquele momento. Eu queria ver com meus próprios olhos que as ações delas tinham consequências. "Quero assistir de longe", disse eu calmamente. "Não quero contato, mas quero estar lá." O investigador me passou os detalhes. A abordagem discreta, sem sirenes, a prisão e o transporte para a delegacia. Na noite anterior à operação, mal consegui dormir. A todo momento me perguntava se tinha ido longe demais, se haveria outro caminho. Mas, toda vez que a dúvida surgia, eu me lembrava da frieza com que ela me dopou, dos saques calculados, da total falta de remorso. Aquilo não tinha sido um deslize, foi uma traição planejada. Na manhã seguinte, estacionei meu carro alugado às 7h15, a meio quarteirão de distância, com visão direta para a casa. A vizinhança estava silenciosa, via apenas algumas pessoas saindo para o trabalho. Às 7h32, vários carros descaracterizados da polícia e uma viatura chegaram. 4 policiais foram até a porta, enquanto outros ficaram nos carros. O investigador bateu forte. O som ecoou no ar frio da manhã. Depois de um momento, a luz da varanda acendeu e minha mãe abriu a porta de roupão, visivelmente surpresa. Não consegui ouvir as palavras, mas vi a expressão dela mudar, de confusão para choque e depois para raiva. Ela tentou fechar a porta, mas um policial colocou o pé na frente e continuou falando calmamente. Depois de uma eternidade, ela recuou e os deixou entrar. 10 minutos depois, eles saíram com minha mãe e a Amanda, ambas de jeans e moletom, com as mãos algemadas nas costas. A Amanda chorava histericamente, com o rosto manchado e inchado.
Minha mãe caminhava ereta, de cabeça erguida, olhando pela rua até que seus olhos encontraram meu carro. Mesmo à distância, soube que ela tinha me reconhecido. Ela parou abruptamente, forçando o policial ao lado dela a parar também. Ela me olhou diretamente, um olhar cheio de ódio e traição, e gritou algo que não entendi antes de ser colocada na viatura. Vários vizinhos já estavam em suas varandas ou espiando pelas janelas. Estava claro, a notícia ia correr. Sem mentiras, sem mais desculpas. Quando o carro da polícia se afastou, fiquei sentada em silêncio no meu carro, esperando algum sentimento. Culpa, satisfação, tristeza, mas não veio nada. Eu me sentia vazia, como se estivesse assistindo a uma cena da vida de outra pessoa. Liguei o motor e fui para o café onde tinha marcado com o Marcelo antes de irmos juntos para a audiência de custódia, que demorou a acontecer. Esperamos numa pequena sala de reuniões enquanto o investigador nos atualizava regularmente. Mãe e Amanda foram fotografadas, tiveram as digitais colhidas e agora aguardavam a primeira audiência com o juiz que decidiria sobre a fiança. Considerando as acusações e o fato de serem réus primárias, provavelmente serão liberadas sob fiança ainda hoje, explicou o Marcelo. Ou pegam um defensor público ou contratam alguém. De qualquer forma, isso é só o começo. Processos criminais podem se arrastar por meses, às vezes mais se for a julgamento. Qual a chance de ir a julgamento? Perguntei. Honestamente, disse o Marcelo pensativo. Com essas provas, provavelmente vai acabar num acordo. Acusações menores em troca de uma confissão de culpa. Mas isso depende se elas vão assumir a responsabilidade. Perto do meio-dia, veio a notícia. As duas tinham sido apresentadas ao juiz. A fiança foi estipulada em $50 mil para minha mãe e $15 mil para Amanda. Como não podiam levantar o dinheiro na hora, permaneceram detidas. Tem alguém que possa pagar a fiança delas? Perguntou o investigador. Balancei a cabeça negativamente. Não que eu saiba. Minha mãe tem uma irmã no interior de Minas, mas elas não se falam há anos. E os amigos da Amanda são outros influenciadores que mal têm onde cair mortos. No final da tarde, soubemos que minha mãe tinha realmente conseguido contatar a irmã afastada, que aceitou pagar a fiança das duas. Elas seriam soltas ainda naquela noite. As datas das audiências já estavam marcadas para o mês seguinte. Quando me virei para sair, o investigador-chefe veio até mim. Dona Beatriz, disse ele sério, queria dizer que a senhora lidou com essa situação com uma força notável. Muitas vítimas de fraudes familiares desistem em algum momento, por culpa ou pressão. A senhora não. Sua determinação em levar isso até o fim foi o que tornou nosso trabalho possível. Essas palavras me tocaram mais fundo do que eu esperava. Na minha família, nunca foi algo natural alguém me dar reconhecimento quando eu me defendia. Pela primeira vez me senti vista, e ouvir isso de um estranho tornou tudo ainda mais significativo. No dia seguinte, recebi um envelope grande no meu apartamento temporário. Dentro havia cópias das denúncias oficiais contra minha mãe e a Amanda, além de uma medida protetiva judicial que as proibia de entrar em contato comigo fora dos canais legais. O Marcelo tinha solicitado essa medida sem que eu pedisse. Ele sabia instintivamente que eu precisaria de proteção contra as tentativas de manipulação delas. Nas semanas seguintes, o processo jurídico seguiu seu curso. Meu banco conseguiu congelar várias das novas contas da Amanda e recuperar cerca de 300 mil do meu dinheiro. Outros 100 mil foram encontrados intocados na conta da minha mãe. Os 232 mil restantes tinham virado dívidas de cartão da Amanda, compras de móveis e eletrônicos para o apartamento novo dela, itens que a polícia agora apreendeu como prova material. Enquanto isso, a história se espalhou pela família estendida. Minha mãe aparentemente ligou para vários parentes, se fazendo de mãe preocupada que só pegou um dinheiro emprestado da filha ingrata para ajudar a caçula. Alguns acreditaram nela e me ligaram indignados, dizendo que eu tinha mandado minha própria mãe para a cadeia por causa de dinheiro. Outros, que já tinham presenciado as manipulações dela ao longo dos anos, entraram em contato para me apoiar. Até meu pai, de quem eu não ouvia falar há mais de 15 anos, de alguma forma descobriu meu número novo. Certa noite ele ligou. "Bia, aqui é seu pai", disse ele. A voz dele soava familiar e estranha ao mesmo tempo. Fiquei sabendo do que aconteceu com sua mãe e o dinheiro. Eu esperava que ele, como tantos outros, tentasse me fazer mudar de ideia, mas em vez disso ele disse: "Eu só queria te dizer que sinto muito.
Eu sei que não estive lá por você naquela época. Talvez as coisas tivessem sido diferentes se eu estivesse presente. O que sua mãe fez foi errado e você tem todos o direito de buscar a justiça. As palavras dele me pegaram desprevenida. Lágrimas subiram aos meus olhos. Obrigada por dizer isso, consegui falar. Significa muito para mim. Tivemos uma conversa desajeitada, mas conciliadora, falando sobre todos os anos perdidos. Ele tinha se casado novamente, morava em Goiás com 2 enteados e trabalhava como empreiteiro. Decidimos manter contato. Um pequeno raio de luz no meio do caos das últimas semanas. 1 mês após a prisão, aconteceu a primeira audiência. Minha mãe e a Amanda apareceram com seus advogados. Minha mãe tinha contratado um advogado particular. A Amanda estava com um defensor público. Apesar das provas esmagadoras, ambas se declararam inocentes. Quando saímos do fórum, a Amanda veio até mim no corredor, ignorando a medida protetiva. Bia, por favor, implorou ela com os olhos vermelhos de chorar. Eu não sabia que ela ia te dopar. Achei que ela ia só te pedir dinheiro de novo. Amanda, você não pode falar comigo. Lembrei-a calmamente. Isso viola a ordem do juiz. Eu não roubei seu dinheiro, insistiu ela. Eu só aceitei a ajuda da mamãe para pagar minhas dívidas. Isso não é crime. O advogado dela a puxou apressadamente para o lado e sussurrou algo no ouvido dela. Aquele breve encontro me fez tremer por dentro, mas também ficar mais determinada. Mesmo agora, confrontadas com as consequências, elas se recusavam a assumir a responsabilidade. À noite, o Marcelo ligou. O Ministério Público fez uma proposta de acordo para as duas. Sua mãe pode se declarar culpada por furto e lesão corporal e, em troca, receber uma pena reduzida se reparar todo o dano. A Amanda pode confessar receptação, pegar uma suspensão condicional da pena, devolver todos os bens e entrar num plano de ressarcimento para o restante. Agora depende de vocês, explicou Marcelo. Vocês têm 1 semana para aceitar a proposta ou se preparar para o julgamento. 3 dias depois, o advogado da Amanda entrou em contato. Ela estava disposta a aceitar o acordo, admitir seu papel e devolver tudo o que tinha sido comprado com o dinheiro roubado. Minha mãe, por outro lado, continuava se recusando. Insistia que não tinha feito nada de errado. Isso não me surpreendeu. A Amanda era jovem, estava intimidada e não queria correr o risco de ir presa de verdade. Minha mãe, no entanto, passou a vida inteira justificando seus erros e se colocando acima de qualquer responsabilidade. No último dia do prazo, ela finalmente cedeu. O advogado dela informou ao Ministério Público que ela aceitaria o acordo. Culpada nas acusações reduzidas, 6 meses de prisão em regime fechado, possivelmente convertidos ou cumpridos de forma mista, dependendo do juiz, mas a proposta era firme. 3 anos de liberdade condicional e o ressarcimento integral dos valores restantes. A leitura da sentença foi marcada para a semana seguinte. Me permitiram fazer uma declaração de impacto da vítima. O Marcelo me aconselhou a preparar algo. Não só porque faria parte dos autos, mas porque poderia me ajudar a ter um fechamento emocional. Passei dias escrevendo, revisando, buscando palavras para aquilo que era quase impossível de descrever. Traição, perda e o caminho árduo de volta a mim mesma. No dia da audiência, finalmente fiquei de pé no tribunal. Pela primeira vez desde a prisão, de frente para minha mãe e minha irmã. Falei com calma, clareza, voz firme, mesmo com as mãos tremendo. O dinheiro que me foi tirado representa anos de trabalho e privação, disse eu. Mas o que dói mais é a certeza de que as pessoas que deveriam me proteger, na verdade, me exploraram. Nenhuma quantia, nenhum pedido de desculpas pode restaurar a confiança destruída. Mas acredito na responsabilidade e espero que essas consequências levem a uma mudança real e arrependimento. Quando voltei para o meu lugar, meu olhar cruzou brevemente com o da minha mãe. Pela primeira vez, desde o começo de tudo isso, ela não parecia brava nem desafiadora, mas triste. Foi um momento fugaz de emoção genuína, sem manipulação, sem máscara. O juiz proferiu a sentença conforme os acordos. Minha mãe teve que começar a cumprir a pena imediatamente. A Amanda pegou 2 anos de suspensão condicional do processo, com obrigação de fazer curso de educação financeira e prestar serviços comunitários. Ambas foram obrigadas a fazer pagamentos mensais até que todo o valor fosse ressarcido.
Quando foram levadas para fora do tribunal, a Amanda se virou e articulou sem som: "Desculpa." Minha mãe manteve a cabeça rígida para a frente, o rosto imóvel, e as portas se fecharam atrás delas. E com esse som, encerrou-se um capítulo da minha vida. Na frente do fórum, repórteres de jornais locais esperavam. O caso incomum tinha chamado a atenção. Recusei qualquer entrevista e deixei o Marcelo dar uma breve declaração sobre a importância de levar crimes financeiros familiares tão a sério quanto qualquer outro crime. Então fui sozinha para o meu carro. Pela primeira vez em meses, me senti mais leve. O caminho até aqui tinha sido difícil, emocionalmente desgastante. Mas eu finalmente tinha me defendido, sem me deixar chantagear ou me sentir culpada. O preço foi alto. Perdi minha família da forma como eu a conhecia. Mas a clareza e o autorrespeito que ganhei não tinham preço. Os 6 meses seguintes passaram como num borrão de recomeços. Mudei-me para um apartamento novo em outro bairro, longe o suficiente para que nem minha mãe nem a Amanda pudessem me achar facilmente quando as restrições judiciais acabassem. Meu banco tinha conseguido recuperar cerca de metade das minhas economias, parte pelas contas congeladas, parte pela venda dos itens comprados com o dinheiro roubado. O restante viria através dos pagamentos ordenados pelo juiz, mesmo sabendo que isso levaria anos. Minha mãe cumpriu sua pena de 6 meses integralmente. Segundo o oficial de condicional que me informava regularmente, ela foi uma detenta exemplar, participou de terapias em grupo e programas de trabalho. A Amanda também cumpriu suas obrigações, frequentou os cursos de finanças semanais e agora trabalhava numa loja de varejo. Os sonhos de influenciadora ela tinha abandonado, pelo menos por enquanto. Profissionalmente, minha vida se estabilizou mais rápido do que a pessoal. Quando finalmente expliquei tudo ao meu chefe, ele mostrou uma compreensão inesperada e até me ofereceu um adiantamento do meu bônus anual para cobrir os buracos financeiros. Meus clientes permaneceram fiéis e eu me joguei no trabalho com energia renovada. Talvez porque parecesse reconfortante ajudar os outros com a segurança financeira deles enquanto eu reconstruía a minha a duras penas. A terapia virou parte fixa da minha rotina, um espaço seguro para processar as contradições e mágoas. Minha terapeuta, a doutora Lúcia, era especialista em traumas familiares e me ajudou a identificar padrões que eu nunca tinha entendido antes. Como eu assumi o papel de provedora muito cedo, como meus sucessos eram ao mesmo tempo explorados e diminuídos, como meus limites eram violados repetidamente. Família não significa acesso ilimitado a você ou aos seus recursos, disse a doutora Lúcia numa sessão particularmente difícil. Famílias saudáveis respeitam limites. Elas ficam felizes umas pelas outras, sem inveja ou cobranças. Essas palavras me tocaram fundo. Passei a vida inteira acreditando que o problema estava em mim, que eu tinha falhado como filha ou irmã por querer reconhecimento e independência. Entender que o erro estava no sistema familiar e não na minha necessidade de respeito mudou tudo. Meu aniversário de 33 anos foi tranquilo. Pela primeira vez, não me forcei a um jantar de família tenso. Em vez disso, comemorei com alguns amigos próximos num restaurantezinho à beira de um lago. Pessoas que gostavam de mim, não pelo meu dinheiro, mas pela minha personalidade. A diferença era libertadora. Um desenvolvimento inesperadamente bonito nessa época foi o contato com meu pai. Das ligações cautelosas do início, passamos a fazer chamadas de vídeo regulares. 3 meses depois da sentença, ele veio a São Paulo me visitar. Passamos um fim de semana juntos, 2 adultos se conhecendo de novo. Ele não era perfeito e nossa relação tinha muito terreno perdido para recuperar. Mas o arrependimento sincero dele e o apoio me deram uma ideia de como laços familiares saudáveis poderiam ser. Quando o observei embarcando no voo de volta, senti uma mistura estranha de tristeza e esperança. A reconstrução era possível, mas exigia honestidade, responsabilidade e mudança real, não desculpas vazias ou exigências de perdão. O dia mais difícil foi quando minha mãe saiu da prisão. O oficial de condicional me informou por telefone e garantiu que a medida protetiva continuava valendo e que ela tinha ido morar com a irmã em Minas Gerais. Mesmo assim, durante semanas eu me assustava com qualquer barulho inesperado, como se ela pudesse aparecer na minha porta de repente.
Cerca de 4 meses após a soltura dela, recebi uma carta oficial encaminhada pelo Marcelo. Era uma carta escrita à mão pela minha mãe, em papel pautado. Beatriz, começava, tive muito tempo para pensar em tudo, sobre o que aconteceu e sobre minha parte nisso. As conversas e os programas aqui me ajudaram a enxergar coisas que eu nunca quis admitir. O que eu fiz com você foi errado. Não há desculpa para te dopar, pegar seu dinheiro ou trair sua confiança. Você trabalhou duro por tudo o que tem, e eu não tinha o direito de tirar isso de você. Eu sempre tive inveja da sua independência e do seu sucesso. Em vez de ter orgulho da mulher notável que você se tornou, em grande parte sem minha ajuda, eu te desprezava porque você não precisava de mim. Eu preferia a Amanda porque ela continuava dependente de mim. Isso me dava a sensação de ser importante e necessária. Um pedido de desculpas não pode desfazer o dano que causei. E você não tem obrigação nenhuma, nem de me perdoar, nem de me deixar entrar na sua vida de novo. Não estou escrevendo esta carta para pedir perdão, mas para assumir a responsabilidade e reconhecer honestamente o que fiz. Vou continuar os pagamentos conforme o tribunal ordenou e tentar ser um ser humano melhor, independentemente de você querer falar comigo de novo ou não. Li a carta várias vezes, procurando o tom manipulador que eu estava acostumada nas mensagens antigas da minha mãe. Mas, para minha surpresa, não encontrei nenhum. Nenhuma desculpa esfarrapada, nenhuma culpa subliminar, nenhuma expectativa oculta de reconciliação. Pela primeira vez, minha mãe parecia me ver como uma pessoa autônoma, com sentimentos próprios, limites e direitos, e não como uma extensão dela mesma ou uma fonte da qual ela podia tirar. Não respondi imediatamente. Levei a carta para minha próxima sessão de terapia, onde a doutora Lúcia e eu a analisamos juntas. Isso soa como um insight verdadeiro, disse ela. Principalmente a admissão da inveja é significativa. Mesmo assim, uma única carta não apaga um padrão inteiro. Ela me olhou séria. Se você decidir responder ou retomar o contato algum dia, vá com calma. Mantenha seus limites claros. Levei as palavras dela a sério. 2 semanas depois, mandei uma resposta curta e prática através do Marcelo. Confirmei o recebimento da carta, agradeci pelas palavras, mas não fiz nenhuma promessa sobre contato futuro. Pouco depois, chegou uma segunda mensagem, desta vez da Amanda, também por via oficial. A carta dela era menos reflexiva, mas honesta. Ela confessou que sabia do roubo e usou o dinheiro mesmo assim. Escreveu sobre a vergonha após a prisão, sobre os olhares dos colegas, sobre a desilusão de voltar a trabalhar no varejo depois de ter passado anos fingindo ser uma influenciadora de sucesso. Sempre te admirei, mesmo que nunca tenha demonstrado, escreveu ela. Você sempre parece tão segura e forte. Eu tinha inveja e queria o que você tinha, só que sem o esforço de merecer. Sinto muito por ter te machucado tanto. Minha resposta foi parecida com a que enviei para minha mãe. Educada, contida, sem promessas. Quando o aniversário de 1 ano do roubo se aproximou, percebi que tinha chegado a um ponto que jamais imaginaria. Financeiramente, eu estava no caminho da recuperação. Cerca de 70% das minhas economias tinham sido restauradas através das devoluções e recuperações. Meu sonho da casa própria não foi abandonado, apenas adiado por 2 anos. Desta vez, tomei medidas de segurança que nenhum membro da família poderia burlar. Emocionalmente, o processo de cura era mais complicado, mas igualmente real. A traição me forçou a encarar verdades desconfortáveis sobre minha família e sobre mim mesma. Aceitei por muito tempo ser explorada e menosprezada. Através da terapia e de amigos verdadeiros, aprendi lentamente a reconhecer meu próprio valor. Algo que nunca aprendi na minha família. Comecei, com cautela, a trocar e-mails com a Amanda, com limites claríssimos. Nossas conversas eram hesitantes, mas mais honestas do que qualquer coisa que já tínhamos compartilhado antes. Ela ainda estava no caminho dela, mas a experiência a tinha feito amadurecer visivelmente. Com minha mãe, mantive a distância, mas deixava a terapeuta dela me dar atualizações. Ela continuava sóbria desde a soltura, trabalhava meio período numa biblioteca e continuava frequentando as sessões semanais. Eram bons sinais, mas a ferida da quebra de confiança era profunda demais para pensar em aproximação. E, no entanto, esse capítulo doloroso trouxe algo inesperado. Uma sensação de liberdade.
Por anos carreguei o fardo de ser a responsável, a que sempre resolve tudo, a que coloca as próprias necessidades em segundo plano. Esse fardo se foi. Não do jeito que eu gostaria, mas definitivamente. Encontrei uma família escolhida. Amigos que celebravam meus sucessos comigo em vez de invejá-los, que respeitavam meus limites em vez de violá-los, que davam sem esperar nada em troca. Também aprofundei o contato com meu pai, com cuidado, mas com honestidade. Estávamos nos conhecendo como adultos. Comecei a sair de novo, com expectativas mais claras e a consciência do que significa respeito mútuo. Mas o mais importante, aprendi a confiar em mim mesma, nos meus instintos, no meu julgamento, no meu direito de proteger aquilo pelo que trabalhei tanto. A garotinha que foi ensinada que suas necessidades vinham por último tinha se tornado uma mulher que conhecia seu valor e não pedia mais desculpas por isso. Numa noite amena de primavera, sentei na varanda do meu novo apartamento e vi o sol banhar o horizonte de São Paulo em dourado e rosa. Pensei nos últimos 12 meses, na dor, na luta, no rompimento e no que aprendi com tudo isso. Uma força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Alguns dizem, dinheiro é só dinheiro e família está acima de tudo. Mas isso aqui nunca foi só sobre dinheiro. Era sobre respeito, sobre limites e sobre o direito de decidir sozinha como meus recursos são usados. Era sobre não se deixar mais explorar por quem deveria ter me apoiado. Não sei o que o futuro reserva para minha relação com minha mãe e com a Amanda. Mudança é possível, mas rara, e a confiança dificilmente se conserta depois de quebrada. Mas de uma coisa eu sei com certeza absoluta. Nunca mais vou me deixar ser explorada em nome da família. Família verdadeira, seja biológica ou escolhida, te fortalece em vez de te diminuir. Ela se alegra com seu sucesso em vez de invejá-lo. Ela respeita seus limites em vez de ultrapassá-los. Se eu pudesse mandar uma mensagem para pessoas que estão presas em padrões familiares parecidos, seria esta: você merece respeito. Seus sucessos são seus. Seus limites são valiosos e não devem ser quebrados. E às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se manter firme, mesmo que doa. Você já teve que tomar uma decisão difícil para se proteger de alguém que amava? Eu adoraria ouvir sua história. Se a minha te tocou, ficarei feliz se você curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Talvez ela chegue a alguém que precise saber que não está sozinho. Lembre-se, uma vida com dignidade e respeito começa acreditando que você merece isso. Obrigada por ouvir minha história e desejo força na sua própria jornada de cura e autodescoberta.